o fim dos estádios clássicos no Brasil. Olá pessoal, começando mais um Raio X aqui no Game Arena. Eu sou Celso Shigami, tô aqui com o Fred Figueroa e com o maestro Cássio Zirpoli. E hoje a gente vai se debruçar sobre mais um tema relacionado ao futebol brasileiro. E de fato, maestro, acho que a gente pode trazer aqui esse conceito de relacionado ao futebol brasileiro como um todo, porque a gente não vai falar aqui de regulamento de jogo, de fórmula de competição, a gente vai falar de algo mais essencial, do campo de jogo, né? Mais especificamente das mudanças pelas quais os campos de jogo têm passado, têm enfrentado aí ao longo das últimas décadas. E a gente pode dizer, inclusive, que nós que conhecemos aí boa parte dos estádios clássicos do Brasil, pelo menos, se não em loco, mas de acompanhar grandes jogos, grandes eventos esportivos da nossa história, a gente pode dizer que essa fase, né, ela já passou. E a gente tem grandes estádios clássicos, cada um com uma cara, cada um com uma característica, bem relacionado a um time específico. Hoje a gente vê que muitos desses grandes estádios, os principais estádios do Brasil, são arenas que passaram aí, pelo menos por grandes intervenções, se não por reformulações completas, até mesmo mudança de lugar. Então acho que a gente pode falar, começar a falar aqui sobre esse fim dos estádios clássicos do Brasil, puxando o início da nossa história, puxando essa história aqui para o início, né? Quando é que começa essa revolução? Quando é que começam essas grandes mudanças que a gente já vê em prática atualmente? Celso, inclusive desse momento que você fala, os estádios começaram a ficar todos eles muito parecidos, né? Mas em algum momento, no passado, já está ficando para o passado, cada estádio tem a sua característica visual ali que era marcante, você conseguia identificar. E hoje ficasse muitas vezes ligados ao bairro. Isso. Né? Ao local, à época. Sim. E hoje, de fato, você esse já consegue processo sair e tal. É um processo de uma pasteurização, né? De uma linha de produção de estádio. Para um torcedor mais desatento, e em alguns casos, nem as cadeiras têm mais as cores do time, e você consegue dizer, esse é de quem? E é tudo muito próximo e tal. Mas esse de campo é muito difícil. Você tá na transmissão do jogo, é muito difícil. Você tem que realmente ser um grande consumidor de futebol para só ali com a imagem do gramado você saber exatamente o que é, né? Pega alguém que não está muito à parte, assim, só antes de responder a sua pergunta. O estádio do Atlético Paranaense, as cadeiras são cinzas. Alguém que não acompanha tanto, de quem é esse estádio? Não tem nenhuma identificação, o escudo do Atlético, não tem nada ali, simplesmente a barra, as cadeiras cinzas ali, próximas ao campo, o cara pode dizer, Bournemouth. O cara diz capaz para responder isso. E sobre esse processo dos estádios, eu falei só brincando, o estádio do Atlético é melhor, inclusive. Mas voltando para os estádios, o processo foi muito longo, um processo de mais de 100 anos. Os primeiros estádios cabiam 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, era um estádio de madeira, tipo vôlei de praia, circuito Banco do Brasil. Era um pouco daquilo ali, um pedacinho do campo. E um caso clássico é o das Laranjeiras, o primeiro estádio Fluminense, que era de madeira. Aí o Fluminense vende aquele estádio para construir as Laranjeiras de concreto. Quem comprou aquele estádio de madeira foi o Sport, chegou de navio no Sport, foi o primeiro estádio do Sport lá do Recife, e aí vai em vários lugares, foi dessa forma. Aí vai evoluir para os primeiros estádios de concreto, com as Laranjeiras recebendo 15, 20 mil pessoas. Aí veio o primeiro grande estádio, São Januário, 28 mil. Nossa geração ainda chegou a ver o Fluminense jogar nas Laranjeiras. Já, colorido, assim. Sim, a nossa geração. Colorido. E aí vai por esse processo, aí chega... Mas foi a última geração a ver o Fluminense. Tem a da Copa do Mundo, de 50, com a construção do Maracanã, com outros estádios ganhando corpo, mas menor. Só o Maracanã era muito grande. Não existia, por exemplo, o Mineirão, para dar um exemplo que é muito parecido com o Maracanã. Mas aí veio o período dos anos 60, 70, o período da ditadura militar, e uma explosão de estádios em quase todas as capitais. O futebol era um instrumento, onde a Arena vai mal, um time nacional. Um time nacional, exatamente. A Arena que era o partido que dava sustentação, né, no parlamento. E dentre várias coisas que... Desenvolvimento também, mas teve muito investimento em estádios, Castelão, tanto de São Luís quanto de Fortaleza, que tem o mesmo nome, a Fonte Nova, que dobrou de tamanho. O Recife acabou tendo investimento nos clubes com parceria de empréstimo, aí finaliza o Arruda, finaliza a Ilha, o Reforma os Aflitos também, e por aí vai em vários cantos, e públicos de 100 mil, 120 mil pessoas, daquele modelo que era 5 pessoas no espaço que hoje cabe uma. E aí chega o processo de, na Europa, nos anos 80, a Inglaterra era assim nos anos 80, até acontecer aquela grande tragédia. Morreram 90 pessoas lá numa semifinal da Copa da Inglaterra. E vai começar a ter o estádio de cadeira, aquela coisa que parecia algo muito distante do Brasil. Fim dos alambrados. Fim dos alambrados, mas parecia uma realidade que nunca chegaria aqui. Os fossos também. E fim dos fossos.
E aqui é muito curioso. Hoje, fosso, em algum momento era sinal de que o estádio era bom. Tem fosso. Tem fosso, né? E hoje é uma coisa completamente assim, antiquada. Você consegue ter um esgoto ali. É um negócio assim até meio... Mas, enfim. E essa evolução, chegando com esses estádios, assim, parecia algo muito distante do Brasil, mas veio a Copa de 14 e ela consolidou, mas já tinha começado antes, que é quando você fala que eu acho que o início do Brasil, dessa era de arenas, desses estádios, passando para esse estágio, começa, na minha opinião, pelo menos, com o Atlético Paranaense. Arena da Baixada, né? Que era o Joaquim Américo. E o próprio Atlético não jogava tanto lá. Jogou um brasileiro, mas a grande campanha do Atlético até então, que tinha sido um brasileiro de 83, é no Couto Pereira, no estádio do Coritiba. E tinha o Pinheirão também, que é um estádio que todo mundo pode usar lá em Coritiba, o público. Sim. E aí o Atlético, que volta para a primeira divisão, campeão da Série B, investe, mas tinha um colégio na frente, tem aquela polêmica de um colégio na frente durante muitos anos, era uma ferradura. Isso, ele fez a arena, ele inaugurou a arena em 99, ele primeiro demoliu todo o Joaquim Américo, constrói a Arena da Baixada e faz aquilo, mas já faz... Ela só tinha 3 lados. né? 3 lados, faltava a lateral do campo. E aquilo já tinha uma tendência, eu lembro muito de uma matéria da Placar de 96, acho que é de 96, com a Arena do Ajax, que foi a primeira arena assim que encantou o mundo, construir um estádio novo que justamente passa daquele processo dos anos 80, ficar no cimento. Aí tem shopping, tem loja, tem toda aquela... o que a gente entende como arena até hoje. E era a matéria da Placar com raio-x, todas as camadas do estádio. E 3 anos depois estava o Atlético Paranaense querendo fazer algo parecido com aquilo. E depois do Atlético Paranaense, outros clubes foram modernizando estádios, outras localidades, poder público foi investindo. Teve o Pan-Americano do Rio de Janeiro, onde foi construído o estádio... Na época, o João Avelange já mudou de nome, mas era João Avelange, hoje é Milton Santos. Estádio Olímpico. Estádio Olímpico, e que depois foi, de fato, o Estádio Olímpico. E aí veio a Copa de 2014. Na Copa de 2014, com a oficialização de 12 estádios, era até um grande debate na época, a FIFA poderia fazer até com 8, mas aí, por questão política, o Brasil, quer contemplar mais gente, botou 12. Novos estádios foram erguidos, Celso, como o do Corinthians. Já tinha o Morumbi. O Palmeiras estava construindo um Allianz Parque, que ficou pronto em 14, foi inaugurado no ano da Copa, mas não dava para ter sido, tinha que ser antes, né? E acabou sendo um estádio do zero, que foi o do Corinthians. Mas também tiveram reformas, como o Maracanã, como o Mineirão, o Beira-Rio. Esses, inclusive, visualmente até parecidos. O Maracanã e o Mineirão por fora é igualzinho. O Beira-Rio não, já ficou aquela... Mas eles perderam suas... características mais próprias, né? O que é muito curioso, né? Porque dentro do Beira-Rio parece, o anel superior do Beira-Rio é igual, o do Maracanã é completamente diferente por dentro. Sim. Por fora é a mesma estrutura, a fachada foi mantida, o Castelão de Fortaleza, que tinha sido construído nos anos 70, foi modernizado, passou a ser um estádio com 63 mil lugares sentados, em vez de ser todo mundo apinhado. A Fonte Nova foi inteiramente demolida, passou por uma tragédia, até na questão de estrutura, já estava tão velha de morreram 7 pessoas. Depois o estádio já estava parado, foi demolido. Manteve a característica, manteve o deck, de ser a abertura pro dique do Tororó. De ser a ferradura com aquela abertura foi mantida, mas é um estádio completamente novo. Não é uma reforma. Ali é do zero, mantido com parecido. A Arena das Dunas é do zero, derruba o Machadão. Derruba o Machadão e constrói no mesmo lugar. E aí foram 12 estádios. Em Pernambuco, onde já tinha a Ilha do Retiro, o Arruda dos Aflitos, fizeram a Arena Pernambuco a 20 quilômetros, 19 quilômetros do Marco Zero do Recife. E aquilo foi o boom da modernização estrutural do futebol, porque quase todos esses estádios, tem a Arena Pantanal também, nem tinha o Cuiabá na época, mas assim, quase todos esses estádios eram estádios que serviam à Série A. Então... eleva o padrão de forma muito imediata. Elevou o padrão de tal forma que eu sempre dizia na época que quem ficou de fora ficou forçado a... O Olímpico, Palmeiras e Grêmio pegaram a onda, mesmo sem estarem na Copa. O Grêmio, até cronologicamente, até preciso dizer que o Grêmio foi antes. Dessa leva, o Grêmio inaugurou em 2013, na verdade. O estádio... Mas é da leva. É da leva. Mas Grêmio e Palmeiras tiveram seus estádios, não tiveram seus estádios ou seus projetos incluídos para a Copa do Mundo, mas tocaram mesmo assim, né? Tanto o Allianz Parque... E no caso do Grêmio terminou antes. E o Allianz Parque, que é um estádio ultramoderno. E o do Grêmio é em outro lugar. O Olímpico segue... de pé, mas abandonado, sem nenhum uso, né? Então perceba que tem o Mineirão, tem a Arena Independência, tem 2 estádios em Belo Horizonte, não existe a Arena MRV ainda. Então perceba que a gente está falando, não é nem que virou um estádio clássico, é outro estádio do zero que vai surgir depois. A Arena MRV do Atlético Mineiro, essa mais recente. Belo Horizonte está contemplada. Porto Alegre está. São Paulo tá. O Morumbi, querendo ainda que seja um estádio velho, mas é um estádio que já foi, muito confortável, sabe? Sim. Mas já não tanto na hora que você começa a ver o que comparar com os outros. A Vila Belmiro já é bem mais envelhecido, já fica mais atrás.
Aí você vai para Salvador. A Fonte Nova atende a todos esses requisitos. O Vitória faz um esforço muito grande para se manter no Barradão. O Castelão atende Ceará e Fortaleza. Querendo ou não, Pernambuco, que tenha clubes Náutico, Santos Sport, ele aparecer na primeira divisão, tinha Arena Pernambuco para jogar. Então, quem não tivesse um estádio desse ia ficar muito distante. E aí vem o volume de investimento, seja por SAF, de venda de jogador, plano de sócio, patrocínio, bet, qualquer coisa, e todo mundo começa a ficar muito capitalizado. E eu acho que aí essa corrida recente, é justamente no ponto que a gente chega, a gente vai apresentar alguns projetos, e é que a gente já está entrando numa reta final onde são poucos dos que disputam os grandes campeonatos. A gente também vai mostrar isso, porque não são todos os estádios clássicos, mas daqueles que estão ali presentes na Série A, que cai para a segunda, mas volta logo para a primeira divisão, todo mundo... Dos estádios clássicos, não só por serem da arquitetura clássica, mas que sejam clássicos para o futebol brasileiro também. Perfeito. Basicamente, todos serão modernizados. Quando eu falo próximos anos, é assim. É agora, a gente está falando, já está assinando a ordem de serviço. Entramos nos capítulos finais desse processo, tá? Depois a gente vai passar por eles. Vão faltar alguns? Vão, mas aí são histórias que também precisam de novas correções de rumo, né? Mas vamos conhecer esses estádios que serão os próximos, né, a passar por essa transformação. Então vamos começar por São Januário, tá? Que é clássico absolutamente demais, né? clássico. Né? Esse, até agora, ele continua sendo facilmente reconhecido por qualquer pessoa que ligar a televisão casualmente ali e, isso aí, quem já acompanhou o futebol minimamente vai reconhecer São Januário, porém, maestro, como você falou, já em estágio de despedida, uma fachada, né, maravilhosa, mas que não é tão conhecida porque... Vai ficar, é a única coisa que vai ficar. Porque é um estádio no subúrbio, né, do Rio de Janeiro, numa rua que você não tem como contemplar a fachada dele como ela merece, mas lembra ali até o futebol inglês, aquelas grandes fachadas, é um estádio muito bonito. Tá vendo ali, né? Que tá perto. E o São Januário é um estádio que foi inaugurado com essa configuração, desse tamanho, essa de arquibancada, em 1927. Tipo, não é que ele foi inaugurado, depois levantou a arquibancada, levantou outro, não. Ele foi inaugurado sem a cobertura nem nada, mas com esse tamanho em 1927. Então, perceba que há quase 100 anos era um colosso. Eu fico até imaginando essas discussões quando for fazer o Maracanã. Não precisa fazer o Maracanã, para a Copa já tem... Que exagero! E não é tão absurdo esse pensamento, não. Porque a Copa do Mundo foi em 50, certo? O Brasil recebeu a Copa América em 49. Foi em São Januário. O Brasil foi campeão. A Copa América foi em São Januário, um ano antes, e São Januário nem foi para a Copa, quem foi o Maracanã, que estava em construção. E esse estádio que já recebeu 40, 50 mil pessoas em outras condições... Decisão de Libertadores. Aquilo que eu falei de 5 pessoas em um lugar só, a grosso modo, mas de algum momento da história, a FIFA media 30 centímetros por pessoa. Aí, em algum momento, passou a ser 50 por espaço. Em algum momento, passou a ser a cadeira, um assento, ou seja... vai tomando espaço, ainda que se você apertar, cabe ali daquela forma, só que não se permite a regra. Então, hoje, São Januário, com muito esforço, é liberado para 20 mil. Aí, o Fluminense e o Maracanã, o Fluminense e o Flamengo jogam no Maracanã, o Botafogo joga no Newton Santos, que 40 mil, outro cabe 65 mil, e o Vasco fica limitado a 20 mil. Sendo ele o único que tinha um estádio particular desde o início, né? Então, o Vasco chegou no momento de já ter apresentado o projeto para... não sei se vai dar tempo. Mas a ideia é, em 2027, quando completar 100 anos já ter o estádio novo. Ter 3 anos para fazer o estádio novo. Ou seja, no Rio de Janeiro, dos 4 grandes clubes, hoje só o Vasco atua em um estádio clássico, né? Em um estádio como é São Januário. E isso vai pesando muito, porque a imagem vai ficando diferente. Você vê as imagens de São Januário, claro que já tem iluminação boa, mas... a arquibancada fica muito escura. Né? Ainda é uma diferença muito grande. Então, no Rio de Janeiro, muito em breve, se o projeto andar... na verdade, a partir de começar, né, a obra, porque o Vasco vai parar de jogar lá. E que, no Rio de Janeiro, um dos berços do futebol brasileiro, que eu digo, a gente chegou a ver jogo das Laranjeiras. E como era o nome do estádio do Botafogo? Caio Martins. Já teve jogo Caio Martins. Né? A gente teve os anos 80 e 90. Hoje não caberia nunca o jogo de E já desapareceram completamente, né? E tem algum risco de a gente ver um absolutamente colosso, um dos grandes palcos da história do futebol mundial, ficar relegado em segundo plano? Porque a gente está vendo o Flamengo, eventualmente, vai ter seu próprio estádio também, vai ser gigantesco para comportar... O Fluminense não tem projeto. Não tem, né? Então, por enquanto, seria
Mas esse ponto que você trouxe é muito bom, que a gente está falando do Maracanã, do Newton Santos, do Vasco, e o Flamengo já comprou um terreno, quase 200 milhões de reais, comprou, pagou Pix. E com apoio da prefeitura, que na verdade a prefeitura, na questão política, está apoiando todo mundo aí. Todo o Vasco, o Flamengo, o Fluminense, todo mundo que quis o seu modelo de negócio. E o Flamengo vai construir um estádio cuja capacidade deverá ser maior do que a do Maracanã. Porque é muito curioso isso. A limitação de público fez o Maracanã de ser um estádio com 78 mil lugares e você não consegue ver nenhum público nisso, porque tem uma limitação dele. Todos os públicos do Maracanã estão aí lotados, 65 mil pessoas, 66 mil pessoas. Assim, daquele tamanho era para ter um público maior. Quem já entrou no Maracanã. Sim. É grande, é óbvio que é grande, mas assim, a impressão que dá é que cabe muito mais gente do que a capacidade oficial dele. Mas é o que o Flamengo quer fazer e vai ser um projeto com arquibancada bem próximo ao campo, em vez de ser aquelas circulares. E falando rapidamente dos números de São Januário, o estádio tem 20 mil, o projeto é pular para 47 mil. Como a gente está vendo aqui na imagem, ele realmente seria as arquibancadas bem próximas ao campo, a fachada seria basicamente a única coisa que vai manter no projeto. E esse São Januário tem uma coisa que eu gostei. O anel inferior não terá cadeira. Para ficar em por pé, opção, né? por opção. Se quiser, obviamente, coloca o anel superior todo de cadeira, o anel inferior sem cadeira, para ser um público que quer assistir daquela forma. Isso vai ter 47 mil, mas Pedrinho, que é o presidente do Vasco, ele já demonstrou a ideia de ser até 57 mil. Aí seria aumentar as arquibancadas atrás da barra, e isso está em estudo, mas o projeto que a gente está vendo aqui é o projeto de 47 mil pessoas. E seria a projeção de investimento 506 milhões de reais. Não 507, não 505, 506, assim, bem preciso. Então vamos agora para outro estádio que é muito clássico, outro também que você bate o olho e já identifica pelas características únicas, que é a Vila Belmiro. E se São Januário vai fazer 100 anos, a Vila já tem 100 anos, assim, e não é tão diferente do que era no começo, não. Levantou a arquibancada aqui, outra ali, e, na minha opinião, pelo menos, é ainda mais defasada do que a São Januário para o Vasco, devido à capacidade que é muito limitada. O Santos está jogando a Série B de 2024 com 16 mil pessoas. Assim, o Santos, dentro de um Santos contra o Vasco, estão entre as maiores torcidas do Brasil, e o Santos sendo um estado que tem 45 milhões de habitantes, e ter um rival já com 70 mil, outro com 45, outro com 40, e de repente está tão limitado assim. Mas aí o projeto do Santos seria com a W Torre, já tem um memorando de intenção assinado. A W Torre é a mesma que opera o Allianz Parque do Palmeiras, né? A previsão é que passe de 16 mil para um número bem preciso, 30.108. Eu gosto desses números precisos, porque se faltar uma cadeira, é 30.108, com um investimento de 300 milhões, e que dentro dessa lógica do futebol é uma cifra acessível. Do Vasco, mas é uma reforma, um retrofit que chamam? A gente está vendo aqui, o projeto está aqui na tela, eu acho que não chega a ser retrofit não, Fred, porque muita coisa vai ser refeita, não é só botar cadeira onde tem cimento, não é isso não. É realmente dar uma mão de tinta na fachada. Isso, vai se transformar no Arena. Vai se transformar no Arena. E aí de 30 mil lugares. E tem o Pacaembu. Agora a questão é que o Santos o Pacaembu serve para todo mundo, né? Só que o Pacaembu, que a gente... Até outro exemplo. Também passou por esse processo, tá? O Pacaembu que está reabrindo, está bem demorada essa obra, mas o Pacaembu, que já chegou a ter 67 mil pessoas nos anos 70, nos anos 90 virou para 36 mil, agora vai virar um estádio de 25 mil. Tiraram o tobogã virou um escritório. O interessante é que o Pacaembu, um pouco do que Cássio falou ali de São Januário, da parte de baixo, nessa nova geração, alguns estão vindo com um pouco da preocupação de ter peculiaridades. O Pacaembu não é um projeto clássico de uma arena. Não. A gente vai olhar e vai saber que aquele jogo é no Pacaembu. Uhum. Ele não vai se encaixar nesse conceito de o estádio de Brasília é igual ao estádio de... Pasteurização, né? O estádio de Brasília é igual à Arena do Pernambuco. Se você não olhar um anel ali, as cadeiras são da mesma cor, as distâncias. O Pacaembu você já vai ter uma modernização total, um novo estádio, mas o Pacaembu. Isso. Essa característica de São Januário pode ser que deixe o diferencial. A gente já começa a ver nesses novos projetos pouco. Eu acho que é do Vasco, é a fachada, Fred. É a fachada que é uma característica. Porque internamente o Pacaembu... Externamente está mantido total, mas internamente você vai conseguir... Isso aqui é o Pacaembu. São Januário eu acho que não. Eu acho que não. A Vila talvez, porque ela tem essas arquibancadas desses 3 anéis mais próximos, mais curtinhos, e pela falta de espaço, é só olhar aqui, que não tem muito espaço. Eu tô exatamente onde é o campo, né? Isso. Vou sair aqui, viu?
É um bairro, né? É um campo de bairro. E veja, o estádio vai ser construído aí, não tem muito o que fazer. E tanto é que, se o Santos pudesse, acho que seria mais do que 30 mil pessoas. Sim. Eu acho que para ser 30 mil pessoas, o escritório de arquitetura, meu amigo, já fez um trabalho grande assim para encontrar espaço para chegar nesse cenário. Então, o Santos é mais um clube que está nesse projeto. A previsão é de 30 meses de conclusão. E até lá o Santos deve jogar no Pacaembu e no Canindé, ou eventualmente jogou, por exemplo, no Morumbi, quando a Vila ficou fechada um período desse ano, fez um jogo com 50 mil pessoas no Morumbi, mas tirando isso, teria esses outros estádios, sobretudo o Pacaembu à disposição. Agora, o curioso é o seguinte, que o Santos está fazendo de 30 mil, e como o Pacaembu tem 25 mil, significa que o Santos só passará a ter um público maior do que isso se um rival ceder o estádio. Ceder o estádio, né? Verdade. Bom, a gente vai seguir agora para outro estádio que é muito clássico também e que, de alguma maneira, ele está inserido a raiz de tudo que a gente falou, que é o Couto Pereira, que fica na mesma cidade do primeiro estádio que a gente trouxe como exemplo, né? Que é a Arena da Baixada do Atlético Paranaense, principal rival do Coritiba, que é o dono do Couto Pereira, que em breve também deixará de existir, como conhecemos. Recebeu a seleção brasileira agora, né? Diria que é o último jogo da história do Brasil no estádio assim. Assim vai ser... Eu fiquei pensando nisso, sabia, cara? Mas naquele dia surpreendeu, eu disse, porque o Couto Pereira continuou do jeito que a gente tá vendo aqui, cimento. Eu quando teve o jogo Brasil e Equador, disse, qual foi a última vez que o Brasil tinha jogado num estádio assim? Porque há tanto tempo é só arena. E só não foi na Arena Baixada por causa do piso. Talvez fora do Brasil, né? No Brasil, não, eu tô falando no Brasil. Tô falando no Brasil. E como o Atlético é o piso sintético, então assim, o gramado acabou sendo diferencial para o jogo sendo o Couto Pereira. Mas teve recentemente, recebeu a seleção brasileira. Eu quis destacar esse jogo da seleção porque mostra que é um estádio clássico, antigo... E estruturado ainda. Isso. Estruturado. Talvez o Couto Pereira e o Morumbi sejam os dois estádios clássicos em melhor acabamento atual, onde você sente menos... O Morumbi recebeu a Copa América, o Couto Pereira recebeu a seleção brasileira e em situações normais já não era para ter esse tipo de jogo, né? Se não tivesse estrutura. Mas são os dois melhores isso. Dos clássicos, né? E tem um projeto também de mudar tudo, né, Cássio? Isso. No caso, junto da SAF do Coritiba, que por isso que eu falei na SAF no começo do vídeo, não sei nem se foi no começo, mas a galera entendeu ali, que é uma parte pagar a dívida. As SAFs geralmente são assim, né? Uma parte pagar a dívida, uma parte investimento no time, outra investimento em estrutura. O Bahia, na SAF do Bahia, era o que era o CT, finalizar e fazer um CT ainda maior, comprar o terreno, enfim. Mas não é construir um estádio do Bahia. O do Coritiba, no projeto, é modernizar o Couto Pereira. E aí é modernizar no custo altíssimo, cerca de 500 milhões de reais, porque é de 1,5 bilhão a SAF. E o Couto Pereira mudaria muito, menos do que São Januário. A gente está vendo essa parte coberta. Essa parte coberta é a última reforma que teve no Couto Pereira, que eles chamam de... tem até um name rights para o setor Protorque, se eu não me engano. Então, aquilo ali seria mantido e essas arquibancadas, quem já viu o jogo do Coritiba na televisão, sabe que atrás da barra, a curva ali vai muito... Dá para fazer um campinho, uma barrinha nele, porque tem muito espaço. Muito espaço. A arquibancada seria aproximada, aí tem estacionamento, tem loja, tem aquela coisa toda... Mas um setor inteiro seria mantido para você saber, chegou no Couto Pereira e o resto está modernizado. Eu acho que o Coritiba, dos que a gente está falando aqui, junto com o Santos, tem um nível de pressão muito grande, porque percebe que o Atlético Paranaense está lá há 20 anos na arena, e o torcedor ali no cimento e tal. O do Santos eu acho que estava muito nessa vibe também. Mas, enfim, os dois estão com esse projeto em andamento, e o do Coritiba já foi apresentado oficialmente, é algo que faz parte da sua SAF. Então, assim, pode até... Só não é garantido porque a SAF do Cruzeiro, por exemplo, está na segunda SAF, né? Já uma passa para frente, nunca se sabe. Mas é algo que foi feito na hora que se instituiu a Sociedade Anônima do Futebol do Coritiba. E o Coritiba teria... Que refúgio, Cássio, atualmente lá no Paraná? Olha... esse é o problema Esse também, é o problema, né? Porque... A relação lá não é muito fácil, né? Exatamente. O ACD, né? Não, se algum torcedor do Coritiba e do Atlético tá falando besteira, pode deixar nos comentários, não tem problema não. Mas em 2005, quando o Atlético Paranaense foi para a final da Libertadores... Exatamente. O Atlético Paranaense não jogou no Couto Pereira. Porque eu lembro da época que a capacidade mínima era 40 mil pessoas, aí saiu um laudo de 39 mil, alguma coisa assim. E algo desse tipo. O Atlético Paranaense jogou o jogo de ida da final no Beira-Rio. Isso. Deu 25 mil pessoas, se eu não me engano. Mas assim,
São 2 estados para chegar. Cruzaram o Paraná, Santa Catarina, foi bater em Porto Alegre. O jogo de ida foi 1-1 e na volta o São Paulo ganhou por 4-0. Mas o jogo de ida não foi lá. Em 2013, quando o Atlético Paranaense estava já reformando a Arena da Baixada, né? E não era capacidade, porque estava reformando para a Copa do Mundo. Derrubou o muro do colégio, né? E conseguiu, né, negociar. O colégio se mudou. É um grande feito, viu? Mudar um colégio. Não é todo dia que eu vejo um negócio desse, não. O Atlético Paranaense jogou aquela temporada, inclusive foi finalista da Copa do Brasil, você deve lembrar, contra o Flamengo. O jogo de ida da final não foi no Couto Pereira, não. Foi no Durival de Brito, no Paraná Clube. Então, assim, não tem... Vai ter que rodar o Curitiba aí, Agora, o Paraná Clube, que ficou recentemente, joga no dos dois. Ninguém tem problema com o Paraná. O Paraná joga no da Arena, joga no Couto Pereira. Mas se não tiver essa questão, eu acho que o Curitiba vai ter que ir pro Durival também. Porque o Pierrão já é. O Pierrão tá bem abandonado, tá bem... Mas, enfim, se acontecer, já... semeou, viu? Semeou. Plantou, né? Plantou. Vamos agora com outro estádio super clássico também, que é a Ilha do Retiro, tá? O estádio do Sport, que passou boa parte da Série B, inclusive, mandando seus jogos na Arena de Pernambuco, porque a Ilha do Retiro estava passando por uma reforma que ficou muito aquém do que o estádio precisa. Se atacou principalmente a questão da drenagem, que era um problema histórico que atrapalhava concretamente as campanhas do Sport, né? Porque ameaçava a capacidade técnica mesmo do time, dependendo das condições do gramado. E gerava uma rejeição nacional absurda. Gigantesca. Né? E, além disso, outra coisa que também gerava uma rejeição nacional considerável, principalmente por conta das transmissões, é a iluminação, que também ganhou uma cara nova, realmente foi... Que já é obrigatório, inclusive. Agora já é obrigatório. Para a primeira divisão. Fred, dá um espaço para cá, por favor. Para tu me entender, tá vendo ali do Retiro aqui, já com a iluminação, aquilo ali é o rio, para tu me entender por que alaga tanto. Veja a distância do rio para o estádio. Então, assim, e o estádio é no nível do rio. Se o rio subir um pouquinho... Exatamente. Sai até um pouquinho de... É aterro, inclusive, né? Toda essa área onde o estádio do Sport... Ilha do Retiro não é apelido, não. Era uma ilha. Era Terrari, hoje não é uma ilha mais, não. Passava rio por trás para fazer uma ilha. Exatamente. E a ilha é um estádio de 1937. Aquele que eu falei lá no começo do programa, que o Sport comprou um estádio de madeira, era em outro bairro. E... As arquibancadas, né? A arquibancada de madeira era um lugar chamado Avenida Malaquis, em outro lugar do Recife. Aí ele construiu a ilha. E sempre vai passando, aquele estádio de Madeira já passou para outro clube, passou para o América. Já foi para um outro clube. E no caso da Ilha de 37, ela não foi inaugurada desse tamanho. Ela foi inaugurada no máximo com aquela arquibancada ali, alta, aquela baixinha ali, vermelha abaixo, que chama do setor de sociais. Aí teve reforma dos anos 50, para receber a Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi para a Ilha do Retiro. Aí o clube fez 50 anos e 55, aí criou a arquibancada frontal, aquela que você olha de frente da televisão, que tem aquela torre de refletores. As Gerais, atrás dos gols, esses tobogãs foram construídos na década de 80 e outras reformas, que a dos cantos, um com 2.000 lugares em 97 e outra em 2007. Perceba que é um estádio... A ilha tem uma história de puxadinho. Exatamente, são arquibancadas, ela não tem assim, fizeram a reforma, todos os setores são de décadas espalhadas. Tanto que é um estádio com dentes, com espaços, né? E algum problema desse dente aqui que está faltando agora, faltam 2 espaços, é porque em algum momento tinha espaço. Só que aí, perceba na foto que foram criando edifícios e não tem mais. Aí, meu, acabou. Para empurrar o edifício mais para frente é bronco. É mais difícil que colégio. É mais difícil que colégio. Não tem aquela janelinha ali vai ficar o resto da vida. Não tem o que fazer, não. Mas, enfim, essa reforma que Fred falou da iluminação em todos os estádios passaram, inclusive São Januário, tá? Sim. Porque, lembra quando da Copa do Mundo a gente estava falando aqui de forçar... De forma branda foi acontecendo. A iluminação, a intensidade, a medição se chama lux. 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 E subiu. Era tipo uma intensidade que o estádio tinha 600, 700. A partir de agora é 1.500. Vulgo, mais do que o dobro. Não é todo mundo que tem, não. Todas as arenas tinham. Então, na hora que colocaram essa regra, basicamente é uma regra que significa, quem não é arena não tem. E na segunda divisão, cada divisão tem a sua intensidade. Um jogo de segunda divisão de estadual, tem jogo que não precisa nem de refletor, que jogos acontecem à tarde, para dar um exemplo. Mas no brasileiro, a partir de agora, precisava ter isso. Na segunda divisão, não. Se o Sport vai subir ou não, beleza. Mas se subir, precisaria. Então, ele fez essa obra junto com o gramado. Então, a eliminação hoje atende. Ou seja, é algo que você precisa forçar. Quando ele fizer esse projeto que a gente debateu aqui,
que a gente não... É a única que a gente não colocou na tela porque não foi apresentado ainda. Foi apresentado só ao Conselho de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura do Recife, que é o órgão que aprova todos esses projetos desse tamanho, um shopping, e podem impactar a mobilidade urbana e etc. E vai impactar, viu? Porque perceba que tem muito engarrafamento ali, se a galera... Mas, enfim, vão aprovar de algum jeito, mas não, e até agora não vazou esse projeto. Então, não se sabe se o retrofit mantém, provavelmente vai manter aquele lado... Porque isso é bom esclarecer, né? O esporte vai para o retrofit, com o retiro. É o nome que se chegou, né? Que é uma reforma profunda. Com cara retrô. O retrô do fit é tipo o retrô caber no fit, né? Assim, o retrô... Fit no fit. O retrô é justamente deixando claro que o visual do estádio segue, ou uma boa parte dele, não é só uma fachada. A essência. O esporte seria numa lógica de manter a identidade. Aquele setor ali mais alto, provavelmente aquilo tudo vai ser mantido, aquilo ali. Se o esporte derrubasse a arquibancada toda, tudo, derrubou tudo. Já não é retrofit. Manteve o gramado. É retrofit? Não, manteve ali a característica principal. Aí é um grande golpe que der. Uma outra pergunta, Cássio. O esporte acabou de fazer essa reforma que parou a ilha por 10 meses. Isso. E teve investimento. 10 milhões. 10 milhões. Com o retrofit, o que é que fica? Veja, vai ter que desmontar o refletor do lado de casa, porque aquelas torres sairiam dali, mas é só botar na sala e guardar. Tá. É só não jogar fora. Certo. Guarda o refletor. Gramado não precisa. O gramado não precisa dobrar o gramado e botar em outro lugar. Não precisa, mas eu acho improvável que não vire um canteiro de obra, como qualquer arena. Então, assim, isso seria um problema. Eu acho improvável que passe um tratorzinho ali para precisar... Todo estado geralmente usa dessa forma, botar uma grua. Mas a questão da drenagem, tudo que foi feito por baixo, que é mais importante do que a grama. Exato. Passa uma gilete ali, dobra. Fala em valores, Cássio. Não, o esporte não... Inicialmente se pensou entre 200 a 250 milhões. Porque é uma estimativa tipo do tamanho da obra que o clube quer fazer, que seria colocar toda a arquibancada... O valor próximo ao da Vila Belmiro, 300 milhões. Mas perceba porque é maior também. Sim. A da Vila Belmiro... É um projeto arquitetônico para caber 30 mil naquele espaço tão pequeno. Tá. A Ilha do Retiro, a gente até disse aqui que tem um setor que não cabe, mas que não cabe a reforma, que são 2 dentes que estão faltando, né? Mas o outro dente cabe. O outro dente, então você tem... Então a ideia seria fechar o estádio todo, cobrir o estádio todo, colocar assentos em quase todo o estádio, atrás da barra, possivelmente sem arquibancada para manter, estruturar internamente bares, acessos, ou seja, dentro do que a gente não está olhando aqui, ser completamente diferente, em vez de ser... E capacidade? O aumento não seria muito significativo, não. Seria ter a liberação de toda a capacidade. Porque hoje é um estádio ali que cabe 33 mil pessoas, mas a liberação é só para 26 mil por questão de segurança. Então seria para ir para casa dos 30 e poucos mil. Não, seria de 33 mais a pequena ampliação. Bota mais uns 2.500 lugares. 35 mil. Eu acho que seria nessa faixa. Então, de certa forma, o esporte... Eu acho que atenderia. Entende que existe a Arena de Pernambuco, uma arena se precisar de 45 dele, né? Ok. Muito bem, então agora a gente vai para outro estádio que tem simplesmente o melhor naming rights da história do futebol brasileiro. Né? Esse tentou muito. Mas esse é bom. Esse encaixe foi perfeito, né? É Fatal Model Barradão, é o Morumbis. Eu achei que era o Fatal Model. Não, Morumbis é muito bom. Morumbis é muito bom. Sensacional, velho. Sensacional. Encaixou aí como uma luva, né? Não, Morumbis tem que reconhecer que é... Grande naming rights. Aquela imagem lá de cima daquelas torres, no passado deve lembrar, eram torres, cada torre tinha o seu próprio refletor. Aí foi modificado justamente para colocar esse mamute de luz para atender aos novos requisitos de iluminação que na primeira divisão. Essa é uma reforma. Que o retrofit no esporte deve seguir uma linha parecida. Isso. Você até se imaginava que seria, mas aí... Já imaginava que seria agora. Seria já agora, assim, né? Mas o próximo possivelmente vai ser assim, Fred. Então vai ter que desmontar mesmo os refletores. Não, mas desmontar. Não, tem que ter uma salinha. Aquelas torres não vão existir no do esporte porque vai estar coberta ali, nem caberia. Do Morumbi, a gente não tem um projeto para colocar aqui na tela para vocês, mas a gente tem outra imagem, que é a do estádio do River Plate. O Monumental do Nunes, que eu gostei demais, inclusive, do novo nome. É Mas Monumental. Mas Monumental. Muito bom. Já era Monumental, agora é mais Monumental. É que o cara faz, velho, veja, o nome do negócio é Monumental. Como é que fica? A gente vai melhorar. O que é que faz pra ser melhor que Monumental? Mais Monumental. Mais Monumental. É muito boa, muito sensacional. bom. Sensacional. E tem até algumas imagens que colocam assim espelhadas. O Morumbi com o Monumental. Eles são muito próximos do tamanho de área.
Um anel superior, se você olhar o anel superior, essa arquibancada maior, a diferença realmente são nas inferiores. Cássio, que o grande segredo aqui é esse espaço. É esse espaço, como era o do River Plate. Esse espaço, e a ideia seria o anel inferior ser refeito e ser ir até o lado do campo. Isso. Isso com o River Plate fazendo, deve ser Que tecnologia, viu? Foi, não. Tecnologia. Parecia tempo. Não, mas e aí depende se o São Paulo tinha um projeto inicial, até daquele que eu falei, aquela da Placar, até nos anos 90 seria que descer o segundo anel do Morumbi. Isso ficaria muito bom, inclusive. Mas a ideia é manter os 3 anéis e o terceiro anel ser reconstruído e ir até lá. Que é uma imagem que a gente tem de futebol americano, que é arquibancada ali do lado. Chegando até o campo, que é o mais monumental, introduz isso e criou um super caldeirão. Um gigantesco. É o maior. Buenos Aires. Então, o estádio do River Plate, ele cabia antes dessa reforma, já chegou a receber mais de 100 mil pessoas. 90 mil. Foi a final quando valia tudo. Quando valia tudo. Já foi receber a final da Copa do Mundo de 78. Mas nessa fase pré-obra, pré-reforma, estava com 72 mil lugares, sendo com muitos setores em pé, arquibancada e tal. O estádio inteiro é cadeira, assim, tirando a parte ali lateral do campo, que é um setorzinho atrás da barra, que é para ficar em pé, mas a arquibancada superior foi toda cadeirada. E foi de 72 mil para 84 mil, e eles estão fazendo uma última reforma, que é juntando as arquibancadas superiores, que, embora você olhe, se você presta atenção, nos escanteios tem uns setores vazados, eles estão juntando aquilo tudo. Mas isso é mais para frente. Nesse momento, já tem 84.500 lugares. É a maior capacidade da América do Sul, de um estádio. Maior que o Maracanã, maior que o estádio de Lima, que teve a final Flamengo e River Plate, na Libertadores, que é um anel só com 80 mil lugares. Enfim, é uma reforma, para quem já viu, e a gente está mostrando aqui, eu achei que funciona. Aquilo é retrofit. Pronto. Perfeito. Aquilo é retrofit. O estádio ficou... continua com a cara, né? Total. Não mudou. E o torcedor do River quer agora a cobertura. Ficou mais monumental, de fato. Mais monumental. Aí o São Paulo tem assim um projeto que deu certo, porque deu muito certo. E outra média do River está sendo exatamente essa. O River está jogando com 70, 80 mil pessoas regularmente, porque a turma está vendo um estádio que dá muito prazer de ir. Então, daqui a pouco veio mais Morumbi. Aí não, é forte. Acho que é Morumbi. Mas, enfim, o Morumbi tem ele tem essa grande oportunidade aí de ficar tão bom quanto o estádio do River Plate ficou. E no caso do Morumbi, uma das nossas imagens, que está justamente aqui acima de Cássio, é a imagem do show. E isso vale muito em São Paulo. Porque São Paulo é a capital brasileira dos grandes shows internacionais e festivais. Então o Morumbi continua recebendo. Vale para São Paulo e para o São Paulo, porque se disputa muito quem vai receber show. Por isso que eu falei, você ter um estádio do tamanho do Morumbi em uma condição, já é um bom estádio, mas em uma condição ainda melhor, você volta para uma disputa direta ali com o Allianz Parque por esses grandes shows. Porque os empresários do setor mudaram um pouco a estratégia de trazer o artista e rodar o Brasil. Hoje em dia o artista passa 3 semanas entre o Coldplay e Bruno Mars. Eles passam 5 shows em São Paulo. 5, 6, 7, 8 shows em São Paulo. E as pessoas que viajem até esse show. Onde tem hotel suficiente. Então, o Allianz, parte da viabilização do Allianz Parque é justamente por conta desses shows. E o Morumbi estrutura que tem, né? Sempre teve essa característica. Sempre foi o palco dos grandes shows em São Paulo. Ele perde um pouco por conta do Allianz Parque. Então, ele precisa voltar. Então, é necessário. Porque a gente pode olhar assim, será que é necessário mesmo São Paulo, com esse estádio, gastar um novo investimento? As respostas estão aí. A média de público do River Plate, tá? E esse mercado, né? Eu diria até que o São Paulo, ele tem, na própria história, um ótimo exemplo de que vale a pena você investir no seu estádio, né? Porque o São Paulo, ele vai fazer um investimento ali para construir o Morumbi, em detrimento, inclusive, de investimentos em futebol. E vai se revolucionar. O São Paulo é muito Morumbi, né? Exatamente. E nesse caso, o Morumbi, que é outro estádio, já recebeu 140 mil pessoas, final de Libertadores com mais de 100 mil, hoje cabe 66 mil. E também teria esse aumento de capacidade. Já tem o metrô, estação Morumbi. Aliás, todos têm. Tem a estação do estádio Corinthians, a estação do estádio Palmeiras e a estação do estádio Morumbi, que era um grande problema para aquela região, mas até isso vai ter. Então não tem para que pensar um outro terreno para o estádio. Utilizar aquele. E nessa questão que o Fred está falando do show, isso faz muita diferença para o São Paulo. Quando o Morumbi era o estádio de São Paulo, o São Paulo passou décadas recebendo o aluguel de Palmeiras e Corinthians jogando ali. Finais de Brasil. O Corinthians foi campeão brasileiro no Morumbi.
O Palmeiras jogou final da Libertadores contra o Boca no Morumbi. O próprio Santos jogou final contra o Boca também, perderam os dois, inclusive, assim, impressionante. Mas assim, no Morumbi, então... Ou seja, o São Paulo alugou e ainda viu. E passou, perdeu também, inclusive, no Morumbi também contra o Vélez, mas ganhou também, ganhou várias vezes. Mas assim, aquela receita deixou de existir. E não só deixou de existir, foi para o rival. Foi pro rival. Então ele retomar esse processo é muito importante. Outro sistema também sobre escolher fazer ou não, porque quando o Cássio trouxe... Quando ele está falando do Couto Pereira, Cássio trouxe algo que eu concordei bastante, que é talvez seja o clube do país mais pressionado a fazer, junto com o Santos. Tá? Mas o Santos ainda tem sua lógica de uma cidade que não é a capital. E o tanto de tradição que tem a Vila também, né? Exatamente. Você tem alguns... Mas o Curitiba tinha essa pressão do Atlético Paranaense. Há 20 anos. O Curitiba é muito pressionado pelo crescimento estrutural dentro de campo, tudo que aconteceu com o Atlético Paranaense. Eu não sei se o São Paulo tem essa pressão. Porque eu já acho que o Morumbi... De certa forma tem. Eu já acho que o Morumbi, ele continua... É porque o sarrafo é outro em São Paulo, né? Mas eu não sei se o São Paulo se sente hoje, do São Paulo, mas a gente está vendo só a venda de ingresso. O quanto o São Paulo... Por que é isso que eu falei? A gente está vendo aqui as imagens com reformas, onde você está vendo a arquibancada. Esses milhões não é só arquibancada, né? Esses milhões é toda a área interna. Ou seja, não se reforma o estádio só para aumentar a bilheteria, não. É para aumentar a bilheteria e o match day. Que é algo fundamental e decisivo, e é o que a gente vê na Europa, que a gente vê, necessário que a gente vê nos esportes americanos. Para tudo. Sem dúvida. É o que faz a gente passar do estágio que nós estamos passando. De que ver o jogo no estádio gastando 6 horas do seu dia para isso, é um programa muito melhor do que reunir os amigos em casa e assistir na televisão. E já houve esse outro momento em que ir para estádio era pior. Isso, porque a gente você tá na ia transição. numa condição muito ruim, você ia numa situação muito adversa, se passou a ter essa massificação. Status era ter uma televisão grande em casa, exatamente. TV por assinatura. Uma varanda gourmet. Exatamente. Para chamar os amigos para ver o jogo. Isso. Desde a Copa do Mundo, o Brasil começou a virar a chave para a experiência de estádio. Onde era possível haver essa experiência. Nas cidades em que não existe essa experiência, a chave não virou. Culturalmente ainda se vive a transição. Mas é fundamental que isso aconteça. Pois bem, espero que vocês tenham curtido. Não, tem os últimos. Falta o último. Pois bem, bora agora Pois bem, entretanto, a gente também tem outros exemplos aqui para passar sem mergulhar tão a fundo em cada um, né? Celso, esses estádios que a gente falou, acho que a primeira divisão nos próximos anos vai estar todo mundo com esse perfil de arena, de retrofit e modernização, mas tem alguns estádios que talvez demorem um pouco mais, mas que continuam sendo clássicos. Então, para ser justo com o título do vídeo, o fim dos estádios clássicos, o Rei Pelé é o estádio clássico. O Arruda, que nesse jogo aí que a gente está vendo, essa imagem que a gente vê no meio, é Brasil e Bolívia, 96.990 pessoas. Eu estava lá, eu era um menino de 1,60 ali naquele Nelson Superior. Dá para ver daqui, no Nelson Superior. Eu tô atrás da barra, no Nelson Superior, atrás da barra, lá em cima. Eu imagino, a gente já conversou sobre isso, a gente assistiu o jogo muito perto. Muito perto. Não, mas a gente não se conhecia. Mas é um muito perto que tem 10 mil pessoas entre a gente. Porque nesse dia é o segundo maior público da história. O maior foi 101 mil no jogo contra a Argentina. E hoje esse estado só pode receber 50 mil e recebe 50 mil com você achando que não dá para que está sendo um exagero. Isso, então o Arruda precisa, não tem a questão é que o Santa Cruz não tem a condição de fazer isso nesse momento. Mas se eventualmente nos próximos anos melhorar, é um estádio clássico que precisaria passar por isso. O Barradão, que Fred foi muito preciso. Alambrado é uma coisa que está muito fora assim nesse momento. Completamente. O Vitória já lançou e já relançou seu projeto do Barradão. Inclusive, todo mundo pensa que o Vitória fecharia a ferradura, né? Não. O outro lado seria só camarote, assim. Eu também pensei que a arquibancada atrás das barras e na lateral, eu imaginava que ia fazer... Não, seria um mural imenso ali esses de estádios, camarote. Cássio, como a gente falou logo na abertura, a gente falou de 5 estádios muito clássicos pelas suas estruturas físicas e por serem palcos clássicos do futebol brasileiro. Daí é você ter uma transformação de todos os estádios do Brasil. Não dá, né? Isso não vai acontecer e o processo vai seguir sendo por ondas. Tá? E aí depende muito de cada clube. O Arruda, que talvez seja o estádio hoje com maior demanda... Poderia ter sido o estádio da Copa, né? Com maior demanda 14. Estrutural, porque é um estádio hoje com plena dificuldade de ser aberto.
para existir, ele precisa que o Santa Cruz recupere seus melhores dias. Ele precisa de resposta em campo, né? Para poder ter depois de estrutura. Outro estádio importantíssimo, o Canindé. Um estádio dentro de São Paulo. Mas a Portuguesa também precisaria voltar a ser um time... Já não tem a quantidade de torcedores que o Santa Cruz tem, mas precisaria pelo menos voltar a disputar uma segunda divisão. Embora o Datafolha em 2012 tenha uma pesquisa do Datafolha tenha feito mas precisaria voltar a disputar pelo menos a segunda divisão para que volte foi na sede. Já pensasse. A galera deu... Inacreditável. Para que volte a ter uma demanda para essa mudança. E aí, você tem alguns outros que estão numa situação de cheque, que é o Serra Dourada, abandonado, o estádio público, mas que os clubes da cidade abandonaram. Eu acho que o Serra Dourada tem um exemplo parecido com a Arena Pernambuco, que nesse momento todo mundo foi fazendo o seu, né? E foi fazendo... Só que a Arena Pernambuco é moderna, né? Mas o Serra Dourada não está tão entregue dessa forma. A questão, a diferença pró-Serra Dourada, os prós e contras, mas pró-Serra Dourada é a capacidade. Porque o estádio do Goiás, do Vila Nova, o Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, a Serrinha e o Antônio Ascioli, todos são muito pequenos. 12, 14 mil pessoas. Assim, qualquer jogo grande, não tem, nenhum deles cabe 20 mil pessoas. Nenhum. Tanto inclusive, o Atlético Goianiense levou com o jogo contra o Flamengo. Então, assim, é um estádio que se quiser usar, usa. Teve lá, Atlético Goianiense e Flamengo, com 30 mil pessoas. Então, assim... Mas que eu não vejo, Cássio... Eu só trouxe esse fator. Não, eu acho. A capacidade ainda pesa a favor dentro da pauta dele. do programa, eu acho que ele continuará sendo estádio por muito tempo, porque não há demanda para se investir dinheiro onde ele está tendo cada vez menos jogos. E ainda fizeram, na verdade, investir no outro, no Estádio Olímpico, que ainda tem um quinto estádio em Goiânia. É estádio demais. E a Seleção Brasileira jogou lá também. E aí, quando a gente fala Série A, você vai ter alguns pontos inevitáveis que também são clubes menores, de cidades menores jogando. O Alfredo Jaconi não vai virar uma grande arena. E o Heriberto, de vez em quando tá lá. O Heriberto Rios, que até tem um projeto também para a qualificação. E se atender os requisitos mínimos, tem que ter jogo lá, porque na Premier League você joga lá. Tem um time da Premier League que está jogando esse ano, que o estádio é mínimo. No Campeonato Argentino, acho que é Deportivo Riestra, o estádio cabe 3 mil pessoas. Joga a primeira divisão do Campeonato Argentino. Futebol campeão do mundo, 3 mil pessoas na primeira divisão. Dá para imaginar. O futebol catarinense como um todo vai seguir com os estádios menores, porque é uma característica local, não existe uma grande demanda para uma super arena lá. E assim como o interior de São Paulo. Né? A Red Bull vai fazer um novo estádio pro seu clube, né? Pro Red Bull Bragantino, mas a gente está gravando esse programa em um momento que Novo Horizontino e Mirassol estão muito próximos de subir para uma Série A. Vão ter que colocar luz. Vão ter que gastar dinheiro com iluminação, mas a gente vai continuar tendo por muitos anos ainda uma outra sessão. Isso. Agora, os principais palcos do futebol brasileiro, os clássicos, realmente, depois dessa reforma dos cinco que a gente falou aqui, eu diria que ficaria ali o Arruda esperando, e talvez os dois de Campinas, um dos dois de Campinas, dos que estão na tela. Obviamente você pode discordar de mim, mas eu tô falando com você eu aqui, mas é o Arruda aí, desses, mais do que o Canindé, mais do que o Barradão, assim. E para ser justo, o Mangueirão foi reformado, tá? Isso é a imagem clássica dele. Essa imagem clássica, o Mangueirão foi reformado, recebeu o Brasil e ficou muito bonito, 50 mil todo por cadeira. E é uma transição, não chega a ser uma arena, mas foi modernização. Foi pro padrão do Morumbi, digamos assim. Isso, perfeito. Pois bem, galera, espero que vocês tenham gostado aqui desse nosso debate, desse nosso conteúdo. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui do Game Arena. Forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.